Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Thiago Spinelli. Eu sou engenheiro de soluções da DocuSign e eu que vou conduzir a apresentação hoje para todos vocês, tá? E o que a gente vai ver hoje nessa apresentação? Basicamente eu vou demonstrar a ferramenta, né, o uso, como é que a gente consegue assinar documentos, como é que os documentos, os acordos podem ser enviados para assinatura. Então, vai ser uma apresentação bem prática. E para a gente não gastar muito tempo, eu imagino que todos conheçam, né? Mas só para contextualizar, a DocuSign é a empresa líder mundial em assinatura eletrônica de documentos, né? Então, a gente está há mais de 15 anos no mercado. A DocuSign é uma empresa multinacional, né? Com sede nos Estados Unidos. A gente tem operações e clientes, né, em praticamente todos os países do mundo, né, então mais de 188 países utilizam a ferramenta, e como eu tinha comentado, né, a gente é líder com mais de 300 milhões de usuários e mais de 480 mil clientes, tá? Então, a DocuSign tem uma grande expertise em assinatura eletrônica e digital de documentos. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta em si, né? Então, eu vou fazer a navegação aqui pelo meu browser, mas uma mensagem que eu queria deixar é: a solução ela é totalmente responsiva e, inclusive, a gente tem aplicativos, né, para os dispositivos mobile. O que isso significa? Eu estou mostrando aqui a experiência de uso através do computador, mas se vocês baixarem um aplicativo, se vocês usarem pelo celular, vocês vão ter a mesma experiência, a mesma interface, tá? Então, o DocuSign ela é multiplataforma. E isso é muito legal, porque isso impacta quem está enviando, né, um documento. Então, eu sou um remetente, eu preciso fechar um acordo, mandar uma proposta e eu quero esse documento assinado, vou usar essa interface. Mas também o destinatário, né, aquela pessoa que vai assinar, que às vezes que é o cliente, que é a outra parte que às vezes nem tem, que normalmente não tem uma conta na DocuSign, mas vai conseguir acessar também só pelo celular, vai conseguir acessar pelo computador. Então, isso é bem legal. E eu só queria trazer uma informação, né? Isso vai ficar bem claro ao longo da apresentação, mas quando a gente está falando de assinatura eletrônica, né, é normal a gente falar de assinatura de documento, a gente tenta fazer aquela analogia, aquela comparação com o mundo físico. Mas aqui é diferente, né? No papel, a gente tinha a assinatura que ela era desenhada ali no papel, né? E a forma de eu comprovar aquela assinatura era por semelhança, né? Então, eu pegava o documento da pessoa, via se a assinatura que ela fez no papel era semelhante ao documento, e assim eu comprovava aquela assinatura. Quando a gente passa para o mundo eletrônico, vocês vão ver, essa lógica ela é muito diferente, né? Porque no mundo eletrônico eu tenho uma série de dados que eu consigo capturar para comprovar a autenticidade daquela assinatura, né? Ou seja, comprovar que realmente foi aquela pessoa, né, que é o destinatário, que fez aquela assinatura. Então, uma delas é o próprio desenho da assinatura, mas a gente captura data, horário, o e-mail, o endereço de IP, geolocalização e outras camadas de proteção que podem ser inseridas no documento, como, por exemplo, uma senha, uma autenticação por SMS. Então, isso vai ficar bem claro na apresentação, mas eu só quis trazer esse conceito um pouco antes, para vocês terem uma ideia, né? Então, a assinatura não é igual ao do papel? Não se preocupem. A eficácia da prova, né, ela está nesses outros fatores. Bom, então eu queria fazer essa breve introdução e agora a gente já vai passar para a demonstração da plataforma. Legal, acho que vocês já estão com a minha tela, né? Então, essa aqui é a tela inicial do DocuSign. Então, quando eu fizer login, eu vou colocar lá o meu e-mail, minha senha, e eu
cair numa tela idêntica a essa, tá? Que é a tela em que eu consigo fazer tudo, que eu consigo assinar documentos, que eu consigo enviar documentos. Então, essa é a tela principal da ferramenta, tá? E aqui, um conceito bem importante da gente ter na solução é o conceito de envelope. Então, imagina que eu preciso fechar um acordo com o cliente, mandar uma proposta, fechar um contrato com um parceiro, com um fornecedor. O que a gente faz no mundo físico? A gente pega um envelope, né, aquele envelopinho amarelo, a gente pega os documentos, coloca dentro deste envelope, e neste envelope a gente escreve, né, ali na face do envelope, a gente coloca quem é o destinatário. Isso a gente faz no mundo físico. E esse conceito ele existe aqui no mundo virtual. Então, aqui no mundo eletrônico, a gente também usa o conceito de envelope. Então, eu vou começar demonstrando para vocês a operação mais básica, né? Que é, eu sou um remetente, eu preciso fechar um acordo com alguém. Como é que eu faço esse processo? Então, a gente vai vir aqui, novo, enviar um envelope. Tá? E aí, como eu tinha comentado, os passos são escolher quais documentos eu quero enviar para assinatura. Então, aqui eu tenho um assistentezinho, né, para eu, por exemplo, fazer o upload do documento da minha máquina, é o que eu vou fazer aqui nessa situação. Então, eu vou pegar um documento que eu uso nas minhas demonstrações. Thiago, tem algum limite de documentos? Não, não tem. Você pode adicionar quantos documentos forem necessários, tá? De repente você tem uma minuta padrão, anexo A, anexo B, enfim, eu posso colocar trazer todos esses documentos para o mesmo envelope. E uma coisa legal também, né, é o formato do arquivo. Não necessariamente, eu trouxe aqui um Word, né? Mas o DocuSign ele está preparado para receber quase que qualquer extensão de arquivos. Então, poderia ser um Word, poderia ser um Excel, poderia ser um PowerPoint, poderia ser um PDF, poderia ser uma imagem, né? As únicas restrições que a gente tem são áudio e vídeo, tá? A gente não, como não são arquivos estáticos, né, a gente não pode ter esses arquivos dentro do envelope. Mas as outras extensões a gente permite. Tá? E esse envelope também, eu não tenho nenhum tipo de... Eu não tenho uma limitação, né, da quantidade de documentos, nem se esse envelope vai ficar muito grande, tá? Então, você pode subir aqui sem nenhuma preocupação todos os seus documentos. Então, essa é a primeira etapa, trazer aqui os documentos deste acordo. A segunda etapa é dizer quem são os destinatários, né? Ou seja, as pessoas que vão receber este documento para assinar. Na verdade, conceitualmente, não é nem assinar. Pode ser que um destinatário ele tenha outra função. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar eu mesmo como um destinatário. Toda a comunicação ela é feita por e-mail. Então, por isso, aqui eu coloco o nome da pessoa e o e-mail dela. E aí, como eu vinha explicando, existem funções que podem ser definidas para o destinatário. A assinatura necessária é a mais tradicional e a mais comum delas, né? Ou seja, eu estou enviando esse envelope para o Thiago, ele tem que assinar. Mas a gente tem uma série de outras funções que podem ser utilizadas. Por exemplo, eu tenho uma área ou uma pessoa que só precisa receber uma cópia deste documento. Eu venho aqui e altero a função para apenas receber cópia. Isso funciona muito bem, às vezes, com uma área de contratos, de jurídico, compras, que precisa ter uma cópia do documento. Eu posso enviar também, um caso de uso muito comum, enviar notificações, né? Meio que em substituição àquele AR que a gente manda pelo correio. Então, eu posso colocar aqui, visualização necessária. O que isso significa? Neste caso aqui, o Thiago vai receber este documento, ele vai ter que abrir e ler o documento. E eu vou guardar uma evidência de que isso aconteceu. Tá? Então, eu quero comunicar alguém de algo e quero ter uma evidência de que essa comunicação foi feita. E a gente tem outras funções aqui, eu não vou explorar todas, até por questão de tempo, e eu acho que talvez nem todas também façam sentido para vocês, mas a última que eu gostaria de explorar é especificar destinatários. Então, por exemplo, eu estou fechando um contrato com um parceiro, com um fornecedor, e eu preciso, e eu converso com o João daquela empresa.
o João é meu ponto de contato, mas ele não é o representante legal, ele não é a pessoa que tem poder para assinar aquele documento. O que eu faço? Uso a função especificar destinatários. O que vai acontecer? Vai chegar um e-mail lá para o João falando assim, João, está aqui um documento que precisa ser assinado, diga aqui, a ponte, né, indique quem é a pessoa que tem poderes para assinar esse documento aí dentro. Aí o João vai falar, aqui quem assina é o Paulo. Aí vai colocar o nome e o e-mail do Paulo e automaticamente esse documento vai ser redirecionado para a pessoa que tem os poderes. Tá? Então, uma série de funções aqui que podem ser aplicadas. Eu vou deixar na função básica aqui de assinatura, tá? E para a gente prosseguir com a nossa demonstração. Um outro ponto bem importante, né, que eu tinha comentado, a gente está falando aqui de assinatura eletrônica de documentos, né? A assinatura eletrônica é um termo genérico, né? Normalmente, a gente tem dois tipos de assinatura que podem ser executados. A assinatura eletrônica em si, e a gente pode também enviar um documento para ser assinado com um certificado digital. Então, aqui no DocuSign, é super simples você especificar que tipo de assinatura você quer. Tá? Normalmente, o uso é feito com assinatura eletrônica, porque muito pouca gente tem o certificado digital. Mas se em alguma situação, né, você sabe que a outra parte tem o certificado, você pode aqui sem problema, né, indicar que é o ICP. Isso não, para DocuSign é totalmente indiferente. Tá? Legal. Então eu vou manter aqui a assinatura eletrônica como a caneta, né, de assinatura deste destinatário. E eu vou trazer aqui mais uma função. Então, neste caso aqui, eu estou mandando esse documento para o Thiago através deste e-mail. Ele vai se autenticar através deste e-mail. Ou seja, quem é que tem acesso ao e-mail pessoal do Thiago? Só o Thiago. Então, isso já é uma forma de autenticação muito forte, muito bem aceita. Mas supondo que eu quero dar mais segurança ainda para o meu processo. Eu posso vir aqui e adicionar um segundo fator de autenticação. Por exemplo, uma senha. Então, eu posso definir aqui que o Thiago vai ter que colocar a senha 1234 para ele acessar esse documento. Ou uma prática muito comum também, quando eu estou enviando para uma pessoa física, eu posso colocar o CPF dela, né, os 4 primeiros dígitos. Então, Thiago, você precisa colocar os 4 primeiros dígitos do seu CPF para você ter acesso ao conteúdo. Ou se for pessoa jurídica, pode ser o CNPJ, né? Então tem uma série de estratégias, né, que podem ser usadas aqui para usar esse fator de autenticação. Então, eu consigo colocar e trazer, né, mais segurança para o meu processo. Legal. Então, aqui eu coloquei um destinatário, mas a gente pode ter, e normalmente, né, é muito comum eu ter uma sequência de destinatários, né, eu ter mais de um destinatário. Então, eu venho aqui na interface, né, clico aqui no botãozinho adicionar destinatário, pronto. Ele vai abrir outra caixinha dessa para eu colocar outra pessoa que tem que receber esse documento. E assim por diante. Então, se eu for clicando aqui 2, 3, 4 vezes, ele vai abrindo caixinhas de destinatários. Eu vou deixar 2 destinatários aqui para a gente fazer um teste. Então, eu vou colocar aqui o João Silva. Vou mandar para o mesmo e-mail. E vou pedir a assinatura do João também. Uma coisa, uma coisa muito importante, né, muito interessante também. Se eu clicar aqui em ordem de assinatura, eu consigo ver um diagrama que mostra aqui o que vai acontecer nesse workflow. Então, o remetente está aqui, né, eu estou enviando, e no nível 1, ou seja, num primeiro instante, tanto o Thiago quanto o João vão receber esse documento para assinatura. Então, eles vão receber ao mesmo tempo. Aí você pode falar, não, mas o meu fluxo é diferente, porque quando eu envio um documento, eu espero que passe primeiro pelo jurídico, depois pelo gerente, depois pelo diretor, ou seja, eu quero ter uma ordem nessa assinatura, né? Não quero mandar para todo mundo. Eu quero obedecer, por exemplo, a minha hierarquia. O que a gente pode fazer? A gente pode, então, definir uma ordem de assinatura. E aí pronto. Agora aqui eu consigo determinar
a ordem em que cada destinatário vai receber este documento. Se eu avaliar agora, nessa situação, só o Thiago recebe, apenas depois que o Thiago receber o documento e assinar é que o João vai receber. Então, eu deixei a assinatura ordenada. Outra função bem interessante, quando a gente vem aqui em opções avançadas, tudo na mesma tela, né? A gente tem duas opções que eu queria trazer aqui para vocês. A primeira delas chama-se lembretes, né? Ou seja, eu disparei um documento que precisa ser assinado. O destinatário recebeu, mas por algum motivo ele não assinou. O que acontece nessa situação? Eu posso deixar os lembretes pré-programados. Então, eu posso falar assim, olha, eu vou mandar esse envelope. Se em 3 dias não acontecer a assinatura, né, o destinatário receber e, por exemplo, ignorar esse e-mail, eu vou mandar o lembrete. E se ele ignorar o lembrete também, eu vou continuar mandando lembretes numa cadência diária, por exemplo. Então, eu posso deixar isso configurado, faço uma vez só e pronto. A pessoa, né, o destinatário que tem que assinar esse documento vai ser constantemente lembrado, né, de que ele tem aquele documento para ser assinado. E outra função que é bem interessante é a expiração. Então, principalmente quando a gente está lidando, né, com documentos de natureza comercial, é importante, por exemplo, uma proposta, né, ela tem um prazo de validade, né? Aquelas condições comerciais, elas são válidas por um prazo. Então, eu posso vir aqui e determinar também que esse documento tem 30 dias para ser assinado, ou qualquer outro valor. Então, essas são funções aqui nativas, né, que a gente tem e prontamente, né, elas são de fácil acesso e elas podem ser usadas e elas são muito úteis no dia a dia. Ótimo. Como eu tinha comentado, toda a comunicação ela é feita por e-mail, né? Então, só recapitulando, a gente está preparando o envelope, a gente anexou o documento que tem que ser assinado, a gente colocou quem são os destinatários, a gente definiu a ordem da assinatura, a gente definiu a função de cada destinatário, e aqui embaixo, né, a gente definiu opções avançadas e agora a gente vai definir a comunicação. Então, eu vou colocar aqui, DocuSign, demonstração, FESP. Por favor, assinar. Então, isso aqui é a comunicação personalizada que eu consigo ter com os meus clientes, com os meus parceiros, com os meus fornecedores, né? Então, eu defino aqui o assunto do e-mail e qual a mensagem que a pessoa vai ler. Daqui a pouquinho vocês já vão ver esse e-mail, como é que ele chega para os destinatários, tá? Então, fiz essas parametrizações, a etapa principal aqui do meu envelope está concluída. A gente vai para uma segunda etapa, quando eu clico aqui em avançar, em que o documento que eu vou enviar está sendo exibido, e eu tenho aqui uma listinha, né, com vários campos, né, com uma espécie de post-its que eu consigo trabalhar e eu consigo dar vida para esse documento, né? O que isso significa? Bom, se eu vier aqui, ó, eu tenho a listinha com todos os destinatários. Então, Tiago e João são os dois destinatários deste envelope. Legal. Vou deixar selecionado aqui Tiago. Todos os íconezinhos aqui estão amarelos, né, porque é a cor do Tiago. E eu vou trazer aqui para o documento todos os elementos que eu preciso. Então, o Tiago tem que assinar, então, obviamente, eu vou trazer a caixinha de assinatura. Então, o Tiago vai assinar nesta posição. Embaixo da assinatura dele, eu quero que apareça um nome, né, para ficar fácil identificar quem fez aquela assinatura. E embaixo do nome, eu quero que apareça a data de assinatura. Isso aqui são caixinhas que eu clico, arrasto, vou trazendo aqui para o documento. Eu trouxe aqui as principais, né, de assinatura, mas vocês podem observar que a gente tem uma série de outras caixinhas, né, que podem ser utilizadas. Uma que é muito comum, muito tradicional também de ser usado, uma caixinha de anexo. Então, eu posso trazer um anexo aqui e definir que eu quero receber nessa caixinha de anexo a procuração. Então, eu quero que esse destinatário aqui anexe
o documento que comprova que ele tem poderes para fazer essa assinatura, por exemplo. E eu deixo ela marcada aqui como um campo obrigatório, ou seja, ele não tem a opção de não anexar o documento aqui. Obrigatoriamente, ele precisa passar por esse campo. Tá? Posso pedir aqui um documento, posso pedir uma cópia da identidade, enfim, posso trabalhar com qualquer tipo de anexo que eu quiser. Tá? Então, definir aqui os campos para o Thiago. Vou mudar o destinatário aqui, vou colocar João. Aqui eu clico, arrasto e trago aqui também os mesmos campos, né? Então, eu vou colocar assinatura, o nome e a data da assinatura. Pronto. Com isso, meu documento está pronto para ser assinado. Lógico, esse é um documento muito simples, mas ele ilustra bem o nosso processo. Então, trouxe aqui os destinatários e coloquei aqui onde cada um tem que assinar. Próximo passo, eu vou enviar este documento. Legal. Então, ele está sendo enviado. Quando ele é enviado, eu caio na minha segunda abinha aqui da ferramenta, que é o gerenciar. Ela pode ser acessada a qualquer momento. E o que é legal do gerenciar? Ele é um conceito que todo mundo já está familiarizado. Todo mundo aqui tem uma caixa de e-mail. E o gerenciar, ele se comporta da mesma forma. Ele tem caixa de entrada, ele tem itens enviados, ele tem rascunho, itens excluídos. Eu tenho pastas que eu posso criar para organizar melhor os meus documentos, né? Então, o comportamento é muito padrão, né? É muito semelhante com o que a gente tem no Outlook. Então, eu acabei de disparar um documento, então se eu for na minha caixa de saída, nos itens enviados, está lá aquele envelope que acabou de ser enviado, né? DocuSign demonstração FESP. E aqui eu consigo acompanhar o que está acontecendo com esse envelope. Então, se eu clicar neste envelope, eu vou ter aqui detalhes, né, das assinaturas. Então, por exemplo, os destinatários são o Thiago e o João. Neste momento, o Thiago já recebeu o documento, está aqui atual, está com ele já o documento, ele ainda não assinou, e na sequência, assim que ele assinar, o documento vai ser enviado para o João. Então, é aqui que eu consigo acompanhar o que está acontecendo com o meu envelope. Legal. Vou mudar meu chapéu agora. Até então, eu vinha fazendo o papel de remetente, né, de alguém que enviou o documento para ser assinado. Vou fazer o papel de um destinatário agora, de alguém que recebeu este documento. Vou vir aqui na minha caixa de e-mail. Quando eu atualizo, já está aqui, DocuSign demonstração FESP. Então, aquele envelope que a gente acabou de criar. E aqui está a comunicação por e-mail. Então, o Thiago Spinelli enviou um documento para você rever e assinar. Clica aqui para você assinar este documento. Este e-mail aqui, a forma como ele está sendo apresentado para vocês é apenas uma demonstração. Normalmente, os clientes gostam de customizar esse e-mail, né? Ou seja, vocês podem trocar o logo, né? Colocar o logo da Unimed, mudar as cores, mudar todo o texto desse e-mail. Então, todo o look and feel do e-mail ele pode ser ajustado de acordo com a marca de vocês, tá? Isso aqui é só um modelo. Então, fazendo o papel agora de destinatário, né? Esse destinatário aqui, ele nunca viu o DocuSign, ele nem sabe o que é, mas ele vai receber um e-mail como esse, ele vai clicar num botão, a única ação que ele tem para fazer no e-mail é clicar no botão e automaticamente a ferramenta vai fazer todo o trabalho por ele, ou seja, vai mostrar que existem documentos para ser assinados, né? Vai exibir aqui o documento, e vai ajudar nos campos que tem que ser preenchidos. Então, se ele rolar até o fim aqui, vai estar indicado que ele precisa assinar. Supondo que ele esqueça de assinar. Então, o documento tem várias páginas, eu coloquei rúbricas, eu coloquei várias assinaturas, eu trouxe vários campos e o destinatário ele se perdeu, ele esqueceu. E ele veio aqui e clicou no concluir. A ferramenta automaticamente diz, olha, obrigatoriamente você tem que assinar esse documento aqui. Tá? Se tivesse aquela caixinha anexo, a ferramenta também indicaria, olha, além de assinar, obrigatoriamente também você tem que colocar o anexo. Tá? Então, a ferramenta não deixa o destinatário errar. Então, quando eu clico aqui em assinar, automaticamente é posicionada a minha assinatura. Neste caso aqui,
Este usuário aqui, ele é um usuário que ele já tinha uma assinatura no DocuSign. Na sequência, quando eu assinar esse documento como João, vocês vão ver que tem um comportamento diferente. Então, com um clique, posicionei minha assinatura no documento. Ótimo. Agora sim eu consigo clicar em concluir. Neste momento, é ofertada a opção de eu baixar o documento. Então, eu posso fazer download desse documento ou posso imprimir. Não tem necessidade, tá? O destinatário ele pode simplesmente pular essa etapa, porque ele vai receber no e-mail dele uma cópia destes documentos. Então, ele está assinando um documento, é justo que ele tenha uma cópia do documento que está sendo assinado. E isso vai ser enviado automaticamente depois que todos os destinatários assinarem. Ótimo. Vou sair um pouco, então, fiz o papel de destinatário, vou voltar agora no papel de remetente, né? Aquela pessoa que disparou esse envelope. Então, volto aqui. Legal. Então, eu sou da FESP, disparei um envelope para alguém assinar, quero saber como é que está. Quando der um atualizar aqui no status, o que vai acontecer? Eu já vou ter a visão aqui de que o Thiago já assinou. Então, já está aqui concluído. Assinado, está aqui o horário a data e o horário em que isso aconteceu, então dia 12/12, às 10h33, o documento foi assinado, e inclusive tem a geolocalização, então o local em que essa assinatura aconteceu. Então quando eu clico aqui, vai abrir um mapinha indicando a posição geográfica do Thiago quando ele fez a assinatura. Então estou aqui no escritório da DocuSign. Legal. Então fica essa evidência aqui registrada. Então, e agora eu sei que o Thiago já assinou, a pendência, né, atualmente está com o João. O João é a pessoa agora que tem que fazer essa assinatura. Eu mandei aqui para o mesmo e-mail. Então agora eu estou recebendo, fazendo o papel de destinatário com o chapéu do João, como se eu fosse o João agora. Então ele recebeu um e-mail igual do Thiago para assinar. Quando eu clicar o mesmo comportamento, né? Então, tá aqui os documentos para você analisar. E neste documento, quando eu vier até o fim, vai ter uma coisa diferente, né? A assinatura do Thiago já vai estar posicionada aqui no documento. Então, conforme as assinaturas vão acontecendo, o documento ele vai sendo ajustado, né? E eu tenho essa informação da assinatura que já foi feita ali. Então, legal. Vi aqui que o Thiago já assinou, agora o João vai assinar. E aqui, quando o João for assinar pela primeira vez um documento, é ofertado para ele esse assistente aqui de assinatura. O que ele consegue fazer nesse assistente? Escolher uma fonte, né, que faça sentido. Então, eu quero usar essa caligrafia aqui porque eu achei interessante, eu achei bonitinho, eu quero adotar esse padrão de assinatura. Ou então, não, eu quero de fato usar a minha assinatura real, eu quero desenhar minha assinatura. Então eu venho aqui e faço um desenho que vai ser minha assinatura. Ou então, eu quero fazer um upload de um carimbo, de um selo, de um timbre, ou da minha assinatura digitalizada, não importa. Eu quero usar uma imagem como se fosse o meu símbolo oficial, né? Eu quero usar um símbolo, uma imagem como assinatura. Então, eu tenho essas três opções, tá, que podem ser utilizadas. Eu vou usar aqui a fonte pré-definida, né? Vou adotar, e aí automaticamente ele aplica essa assinatura que eu escolhi. Ótimo. Então, da mesma forma, eu vou concluir o processo de assinatura. De novo, né, ofertado para baixar ou imprimir o documento. Eu vou deixar isso assim por enquanto. E vou voltar lá para o remetente. Então, o remetente, neste momento, quando ele atualizar o status aqui, o que ele vai ver? Ele vai ver que o envelope foi concluído. Então, tanto o Thiago quanto o João, ambos assinaram o documento e a geolocalização que eu já havia demonstrado para vocês e mais algumas coisas interessantes, né? Eu consigo vir aqui e ver um histórico. Então, aqui neste histórico, fica registrado tudo o que aconteceu com esse envelope. Então, quem criou, quantos documentos tinha, o primeiro destinatário recebeu,
Então, às 10h29, o Thiago recebeu o documento, às 10h32 ele abriu e visualizou, e às 10h33 ele assinou. Então, todos esses eventos eles ficam registrados. Inclusive, se eu enviar um documento, a pessoa abriu, aí ela leu metade do documento e aí ela fechou o browser. E depois, no dia seguinte, ela entrou de novo para continuar a leitura do documento, para continuar o processo de assinatura, isso vai ficar registrado, que a pessoa abriu 2 vezes antes de assinar, o momento que ela abriu. Então, você sabe, você tem o controle total do seu envelope. Você sabe quem já assinou, quem não assinou, e se a pessoa que não assinou ainda, se pelo menos ela já leu, ou se ela já está ciente do conteúdo. E no fim do processo, eu consigo baixar o que a gente chama de certificado de conclusão. O certificado, ele é o documento que traz a validade jurídica, né, para o processo. Por quê? Quando eu abro aqui o certificado, a gente tem algumas informações importantes nele. Deixa eu só carregar aqui, pronto. Então, tudo aquilo que estava no histórico vem para esse certificado, que é um documento seguro assinado pela DocuSign, que vai atestar tudo o que aconteceu com este envelope. Então, ó, esse envelope foi enviado, ele tinha um documento com uma página, eu pedi 2 assinaturas, e está aqui o detalhe, né, das assinaturas. Então, eu mandei para o Thiago, ele assinou desenhando no dispositivo, né? Então tá aqui o desenho que eu fiz, o endereço de IP do meu computador no momento da assinatura, o horário que eu recebi, que eu visualizei, que eu assinei, e a mesma coisa para o João. Tá? Então, diferente do Thiago, o João escolheu um estilo, e aqui está o momento, né, em que cada evento aconteceu. E aqui do lado eu tenho os fatores de autenticação. Neste caso aqui, a gente usou só o e-mail como fator de autenticação. Como eu mostrei para vocês, eu poderia ter colocado uma senha também neste documento. Tá? Então, tudo isso aqui fica registrado nesse certificado de conclusão. E se eu clicar aqui no documento, eu consigo, então, ter acesso ao documento com as 2 assinaturas, né? Um documento já concluído. O destinatário, isso aqui a gente está vendo a função do remetente. Se eu mudar, né, e for lá no destinatário, ele recebeu esse mesmo documento por e-mail. Então está aqui. Depois que o processo é concluído, todos os destinatários recebem o documento assinado e o certificado de conclusão também, de que atestando, né, todos os eventos que aconteceram com aquele envelope. Então, legal. Então, a gente fez aqui o processo mais básico, né, e mais padrão de enviar e assinar um documento e fazer o controle, né, o gerenciamento dele. Outras funções que são bem interessantes, que a gente não vai explorar nessa sessão, mas que eu queria apenas trazer alguns tópicos, são os relatórios. Então, quando eu clico aqui na abinha relatórios, eu consigo ter uma visão aqui bem interessante de quantos envelopes eu enviei, quantos deles já foram assinados, quantos eu tive algum tipo de problema, né? Então, uma taxa de conclusão geral, a velocidade em que os envelopes são concluídos, né? Então, hoje, no processo atual, eu tenho que fechar um acordo, demora 5, 7 dias, né, para coletar todas as assinaturas. Aí vocês vão ver o gráfico aqui, ele tem até mais colunas para horas, né? Porque normalmente é um processo de assinatura demora poucas horas, né? E aí vocês vão conseguir acompanhar aqui a velocidade, né, o ganho de eficiência que vocês estão tendo usando a assinatura eletrônica. Volume de envelopes disparados. Então, todos esses indicadores eles estão aqui prontos, né? Assim como indicadores ambientais. Como a gente está poupando papel, né? Eu não preciso mais imprimir meus documentos, eu não preciso mais enviar via motoboy, eu tenho um impacto ambiental muito grande. E isso é medido também, né? Então, quanto eu deixei de gastar de madeira, de água, de CO2, de lixo. Então, eu posso usar esses indicadores, inclusive, para colocar num material institucional, né? Para divulgar a empresa. Então, todas essas informações elas estão aqui disponíveis, além de uma série de outros relatórios, né? Então, quando eu venho aqui, eu tenho uma quantidade grande de relatórios que podem ser consultados, né? Então, eu clico aqui no relatório
e ele vai me trazer uma série de informações. Eu não vou explorar todos os relatórios aqui, que a gente não tem o tempo, mas eles são bem intuitivos, né? Eles são fáceis de ser utilizados. Então, esses são relatórios. Por último, a gente tem a abinha aqui, modelos. Então, tudo que eu criei, tudo que eu faço no DocuSign, eu posso automatizar, ou seja, eu posso criar um modelo. Então, por exemplo, eu tenho um acordo de confidencialidade, ou um acordo com parceiros, com fornecedores, que ele é padrão, que ele é utilizado com frequência. Eu posso vir aqui e cadastrar um modelo dele. Então, crio um modelo, por exemplo, de proposta, né? Então, vou colocar aqui, proposta comercial. E vou trazer aqui as informações que eu quero deixar por padrão nesse modelo. Então, quem são os destinatários que normalmente assinam, os documentos, tudo isso aqui ele pode ser configurado na ferramenta como uma forma de automatizar, de eu não precisar fazer todo aquele processo manualmente. Então, essa é uma funcionalidade também bem interessante. E assim a gente chega no fim do que eu tinha planejado, né? Eu acho que agora eu vou entrar nas dúvidas e aí a gente pode começar as interações e a gente vai ter 15 minutinhos então para tirar essas dúvidas. Bom, o Felipe Peixoto, tá me ouvindo? Ele acabou fez duas perguntinhas aqui. A primeira, gostaria de saber como o documento pode ser assinado na ferramenta. Deve ser feito o upload do arquivo já preenchido em Word, por exemplo, para a ferramenta ou o arquivo pode ser preparado dentro da ferramenta. Acho que é o, né? Pode ser preparado dentro da ferramenta. Exemplo, preencher nome, CPF, endereço para a formação de um contrato. Observação. As informações a serem modificadas ficam no meio de cláusulas e não somente no final do documento. Então, a gente vai mostrar isso aqui como funciona, tá, Felipe? Excelente pergunta, Felipe. A gente tem as duas formas, tá, da gente trabalhar com o documento. O padrão, o que normalmente as empresas fazem é subir o documento pronto. Mas se por algum motivo eu tenho uma espécie de formulário que eu quero preencher as informações dele aqui, eu consigo fazer também. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um documento que eu uso nas minhas apresentações, que é um exemplo de um formulário. Então, eu trouxe esse Word. Teoricamente, já está aqui as informações, mas eu preciso complementar, preciso colocar um recheio nele, né? Informações dinâmicas. Nome do meu cliente, CPF, CNPJ, endereço, enfim. Vou colocar um destinatário. Na etapa seguinte, naquela etapa que eu trago as caixinhas, né? Com as informações, o que eu vou fazer? Legal, as caixinhas tradicionais elas vão estar aqui, então assinatura, nome e data de assinatura, mas eu posso trazer também outras caixinhas, como por exemplo uma caixinha de texto. Então eu venho aqui e trago uma caixinha de texto para eu inserir o nome. Então o nome, o CPF, o endereço, e eu posso formatar aqui essa caixinha, né? Então eu posso definir o tamanho dela, eu posso definir a quantidade de caracteres do texto que vai ter aqui dentro, eu posso definir a fonte, que vai ser usada nesse texto. Se for um dado, por exemplo, estou pedindo o CPF, o CNPJ, e eu quero proteger esse dado, eu posso ocultar ele com asterisco. Então, todas essas opções eu tenho aqui dentro, né? E aí, na caixinha de texto, algumas propriedades interessantes, né? Ela pode ser um campo obrigatório ou não, e ela pode ser somente leitura, ou seja, o destinatário ele vai receber e eu vou preencher esse texto e ele não vai ter a opção de editar. O próprio remetente aqui vem e preenche os dados. Tá? Então, eu posso formar o meu documento aqui dentro. Então, eu posso complementar informações dele aqui. Então, neste exemplo, né, tá aqui dados que estão no meio do documento. Então, eu vou trazendo essas caixinhas de texto e vou preenchendo aqui os dados. Tá? Aí depois o Felipe só complementou aqui, até mesmo no meio das frases.
Legal, excelente, Felipe. É possível sim no meio da frase. Então, por exemplo, poderia ter uma caixinha aqui no meio da frase. Qual que é a limitação nesse caso? Quando a gente coloca no meio da frase, o tamanho da caixinha aqui, ele está fixo, né? Então, o que acontece? Se eu trouxe, eu posso, sem problema, usar essa caixinha aqui no meio da frase, mas eu tenho que tomar o cuidado para não escrever um texto, por exemplo, muito grande. Lógico, eu posso colocar aqui um limite de caracteres, isso vai garantir que eu não extrapole esse tamanho de texto. Então, eu vou colocar aqui o texto, e ele vai, tá grande aqui, e ele vai ser limitado aqui em caracteres para que ele não estoure, né, para que ele não sobrescreva o outro texto, tá? Então é possível, a gente tem essa limitação dos caracteres, né, se eu precisar de, o ideal é que eu deixe um espaço suficiente para qualquer situação, né, mas eu consigo sim. A única coisa que eu tenho deixar um espaço, né? Eu tenho que ponderar bem sobre esse espaço que eu quero deixar, porque ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Se ele for muito grande também, e eu colocar um texto simples, vai ficar um espaço em branco, tá? E se ele for muito pequeno, vai faltar espaço para o texto. Legal, vamos lá. E tem mais uma pergunta aqui do Felipe, depois eu já vou para do Heitor e do Alexandre, tá? Se não conseguirmos entregar o envelope ou não for assinado, o envelope é devolvido para ser utilizado de outra forma ou é entendido como usado? Legal. Excelente pergunta também. O envelope, ele é considerado como... Eu faço o consumo de um envelope no momento que eu crio o envelope. Então, eu disparei o envelope, ele já foi calculado, ele já foi considerado como utilizado. Mas, por exemplo, puxa, Thiago, eu disparei o envelope, no momento que eu disparei, eu percebi que ou eu tinha cometido um erro nesse envelope, ou que ele não seria mais útil. O que eu posso fazer? Eu posso aqui vir na minha caixa de gerenciamento, então eu posso vir aqui, envelopes enviados. Acabei de enviar um envelope. Vou pegar um exemplo antigo meu aqui. Legal, então mandei, mas não faz mais sentido esse envelope. O que eu posso fazer? Eu posso clicar no botão, então, corrigir e alterar esse envelope. Tá? O que eu posso alterar no envelope? Tudo, desde que ninguém tenha assinado ainda. Então, por exemplo, eu tinha mandado para o Thiago aqui e ele não assinou ainda. Neste caso, eu consigo mudar documentos. Então, eu poderia usar esse envelope, então, para mandar outro documento agora, por exemplo, um contrato de serviço, para outro destinatário. Então, eu vou colocar aqui Paulo, tá? E eu poderia reaproveitar esse envelope. Só que, se alguém já tivesse assinado, aí não. Aí, se alguém já assinou, não tem como eu reaproveitar o envelope. Mas, enquanto alguém não assinou, eu sempre tenho a opção de corrigir o envelope. Legal, vamos para o próximo. O Heitor está perguntando, no caso, quando o cliente está presencialmente na Unimed, eu posso estar abrindo em um tablet nosso para o cliente poder estar assinando e isso ter validade? Perfeito, excelente pergunta também, Heitor. Sim, e esse é um caso de uso muito comum. Até eu vou trazer um exemplo. Quando a gente recebe em casa, por exemplo, a visita de um técnico da Claro, Barranet, né? Eles estão lá eles fazem o serviço, então, de instalação de um roteador, fazem um serviço ali que precisa na nossa casa, e eles estão ali com um dispositivozinho, um PDA, que no fim do serviço, ele passa aquele PDA para você e você faz a assinatura ali no dispositivo dele. Essa solução é a DocuSign, né? Então a Claro é um cliente que usa a DocuSign, por exemplo, para essa situação. E como é que eu, como remetente, né, configuro essa situação? Bom, é simples. Eu vou ter aqui o documento, né? No caso lá da Claro, é uma ordem de serviço. Aqui eu vou subir um outro documento qualquer. E quando eu colocar aqui os destinatários, eu vou usar a função signatário presencial. O que isso significa? Então, aqui, quem é que tem que assinar?
vai ser o Thiago. Mas quem que é o host? Quem que é o anfitrião? Aqui eu vou colocar o nome do funcionário que vai estar de frente com o cliente. Então, o João vai estar ali de frente com o Thiago, é ele que vai conduzir a cerimônia de assinatura. Então, eu uso essa função de signatário presencial. Bom, a Érica, Alexandre, desculpa, também tem uma pergunta. Se eu definir uma caixa, por exemplo, o nome da empresa, posso replicar esta caixa para as áreas necessárias do documento e o preenchimento acontecer de uma única vez? Pode. Pergunta muito boa também. O que acontece? Quando eu coloco os meus campos, então eu posso vir aqui, por exemplo, vamos usar o exemplo do nome, trouxe aqui uma caixinha de texto. Nas propriedades dele, eu tenho o que a gente chama de etiqueta de dados, que é o nome que eu dou para esse campo. Então, se eu vier aqui e vou dar o nome aqui de teste. E aí eu venho em outro lugar, num outro momento, né, numa outra página, eu trago também outro campo e eu venho aqui e dou o mesmo nome para ele, teste. Automaticamente, esses campos eles vão ser vinculados. Então tá aqui, ó, a ferramenta já identifica que eles têm a mesma etiqueta. Então, quando o destinatário preencher um, todos os outros vão ser preenchidos automaticamente, né? Só por colocar o mesmo nome para o campo, eles já estão automaticamente vinculados. Legal. A Érica da Unimed, de Avaré. Como rubricar todas as páginas do contrato? Ótimo. Excelente pergunta também, Eric. A gente tem uma função que é muito interessante, né, para automatizar, por exemplo, essa situação de rúbricas, né? Então eu vou abrir aqui no meu computador um documento que ele tem várias páginas e a gente precisa rubricar todas. Então vou vir aqui apresentações, exemplo de contrato com rúbrica. O que a gente pode fazer nessa situação? Então tá aqui o Word com várias páginas. A gente pode usar uma característica da ferramenta que é o posicionamento automático. Como é que eu faço isso? Através de âncoras, né? Então eu vou posicionar no meu documento uma âncora e toda vez que a ferramenta encontrar essa âncora, ela vai posicionar, por exemplo, uma caixinha de rúbrica. Thiago, não entendi. Então vou fazer aqui para ficar mais claro. Eu vou posicionar, por exemplo, no rodapé, um texto, vou colocar aqui, hashtag rúbrica, hashtag. O hashtag é só um exemplo, tá? Não é necessário. Coloquei esse texto, como eu coloquei no rodapé, ele automaticamente foi replicado para todas as páginas. Legal. Thiago, mas manchei o documento, né? Ficou poluído agora. Não, a gente vem aqui e vai deixar esse texto em branco. Pronto. Ele já sumiu o texto. Vou salvar esse documento. E quando eu vier aqui para a ferramenta, e, por exemplo, fazer o upload deste documento, vou colocar aqui destinatário. Na próxima página, o comportamento normal seria, então, eu vir aqui, pegar a caixinha de rúbrica e trazer, né? Aí rolo, venho, trago para a segunda página, isso aqui gastaria muito tempo. Então, o que a gente faz? Trago uma caixinha de rúbrica, venho aqui em localização, e aí a gente tem inserção automática. Aí eu clico em configurar, e aí ele vai falar assim, tá bom, qual que é o texto que você reservou para colocar as rúbricas? Então eu vou colocar, eu reservei o texto, hashtag, rúbrica, hashtag. Pode aplicar. A ferramenta automaticamente vai procurar todas as ocorrências, né, desse texto e vai posicionar uma caixinha de rúbrica. Então ele encontrou 20, se eu vier aqui, ó, em cada página, ele encontrou essa ocorrência do texto e posicionou uma caixinha de rúbrica. Então, isso foi feito automaticamente.
Tá bom, Thiago, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais para o lado, né? Tudo bem. Quando eu arrastar um para o lado, ele automaticamente arrasta os outros, né? Então, todos eles estão agrupados. Todas essas caixinhas estão agrupadas. Então, rapidamente eu consigo colocar aqui no documento todo 20 rúbricas. Bom, acho que é isso. Não temos mais perguntas. É, última chance aí, se alguém quiser fazer uma última pergunta, a gente ainda responde. Se não, a gente também vai estar disponível depois, através da FESP aí, para tirar a dúvida de vocês, tá? A gente vai disponibilizar também a gravação desse webinar. Se vocês quiserem disponibilizar internamente, de repente, para alguém que não conseguiu participar, tá ok? O Felipe está perguntando aqui se os envelopes são cumulativos anualmente. Não, não são, tá, Felipe? Vocês vão ter aí depois uma quantidade de envelopes para utilizar durante um período. A FESP vai poder dar maiores detalhes, tá? Quanto à contratação. Acho que. Tá. O Juliano está perguntando se tem manual. Sim, a gente tem muito material disponível. A gente vai passar todos os caminhos, vai disponibilizar isso para a FESP divulgar aí para vocês. A gente tem vários canais, mas um principal deles, falando manual, né, em alguma material disponível para vocês, é o suporte. Eu vou até escrever aqui para vocês. DocuSign, né? Suporte.docusign.com. Eu vou escrever aqui no link para vocês terem isso disponível. É bem prático, tá? Lá é um canal onde vocês podem digitar perguntas e ele vai trazendo as respostas, é bem intuitivo, então você pode colocar lá, como faço esse exemplo, né, da rúbrica, para rubricar todas as páginas, e ele já traz os artigos com passo a passo de como você tem que parametrizar isso dentro da ferramenta, é bem bacana, tá? Aí o Felipe está perguntando, existe algum impedimento legal, contratual, ou todos os tipos de documentos podem ser assinados dessa forma? Legal. Hoje no Brasil, quando a gente fala de legislação, né, então a gente tem lá uma MP, né, uma medida provisória, que ela foi redigida em 2002 e ela está em vigor, né, ela tem força de lei, e ela diz o seguinte, que a gente pode, qualquer tipo de acordo, ele é válido, né, então eu posso usar, por exemplo, acordos eletrônicos, desde que eu comprove duas características dele. Quais são elas? A integridade e a autenticidade. Então, o que isso significa? Que eu preciso comprovar que o documento que foi assinado realmente é o documento que todo mundo recebeu, que aquele documento não teve nenhuma alteração, nenhuma adulteração, não teve nenhuma fraude, né? Isso é a integridade. E isso a DocuSign consegue oferecer, né? Então todos os documentos são criptografados. Se tiver qualquer tentativa de fraude, essa fraude é detectada, né? Então isso é integridade. E a autenticidade é eu conseguir comprovar que foi aquela pessoa mesmo que assinou. E aí, como vocês viram na apresentação, eu mando o documento para o e-mail pessoal, eu capturo o IP dela, eu capturo a geolocalização, eu posso colocar uma senha, eu posso pedir um anexo com uma cópia da identidade dela. Então, eu tenho várias formas, né, de enriquecer essa minha capacidade de garantir a autenticidade de um documento. Se eu tiver essas duas características, se eu conseguir comprovar a integridade e a autenticidade, automaticamente a legislação prevê que este acordo é válido.
Bom, aí só pegando o gancho aqui, o Juliano perguntou qual é a MP. A MP é a 2200/2, tá? A gente tem também no nosso site, se vocês acessarem docusign.com.br, tem uma aba lá de legislação, tá, Juliano, que está bem detalhado, toda a MP, o parágrafo, né, em que é, 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 autorizado, né, em lei que vocês façam uso de qualquer certificado, né, e nós temos um certificado nosso, então lá está bem detalhado no nosso site, tá, Juliano? Se você quiser ler a MP certinho, tá lá, tá ok? Aí o Hélio fez uma pergunta interessante também de GDPR, né, e também GDPR que a gente vai ter ano que vem aqui vigorando, sobre o uso da geolocalização, Hélio. A geolocalização, na verdade, a gente só captura se o usuário permitir via browser a captura dessa geolocalização, tá ok? Acho que o Thiago pode dar mais detalhes técnicos aqui. Isso, é isso mesmo. Quando o usuário ele acessa, ele tem o contato a primeira vez com o DocuSign. Não aconteceu aqui comigo porque eu uso esse computador sempre para fazer as demonstrações, né? Mas quando é a primeira vez que eu tenho um contato com o DocuSign, aparece uma telinha falando assim, olha, a DocuSign quer saber sua localização. Você aceita compartilhar? Né? E a gente tem que fazer essa pergunta justamente por causa de LGPD, por causa de GDPR. Então tem toda a razão. A geolocalização é uma informação privada que o destinatário ele tem todo o direito de compartilhar ou não, mas ele é feita essa pergunta para ele. Depois que ele tomou a decisão de sim, né, essa decisão ela fica guardada, né, se ele tomou a decisão de sim ou não, essa decisão ela fica guardada e isso é aplicada para as próximas sessões. Então, se ele aceitou, toda vez que ele assinar, ele vai compartilhar a geolocalização. Se ele não aceitou, ele não vai compartilhar. Tá? Isso, obviamente, pode ser alterado, tá? Mas é assim que a ferramenta se comporta para atender a legislação. O Juliano está perguntando aqui como os acessos serão liberados. Juliano, vocês vão contatar a FESP vai pedir a criação de uma conta para a sua Unimed, e aí vocês, aí na Unimed, terão a liberdade de cadastrar os usuários aí internamente, tá ok? Tudo isso a gente vai passar as instruções para vocês, de como cadastrar, tem material para isso, tá? Mas eu preciso que vocês façam esse contato com a FESP, tá ok? Via FESP. A Nicole está perguntando, posso deixar assinaturas pré-cadastradas para os nossos colaboradores? Ótimo. Sim, é possível, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo que tem uma conta da DocuSign, ele consegue definir como vai ser a assinatura dele. Então, quando eu venho aqui no meu ID, então loguei, né? Então, só vou refazer o caminho aqui. Loguei, estou na minha página inicial, eu venho aqui ó, no editar, e eu tenho a segunda abinha aqui, são as assinaturas. E aqui eu posso adotar uma assinatura. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou escolher uma daquelas assinaturas, alguma fonte, vou fazer aqui algum desenho, vou fazer o upload, né? Então, aqui tanto para a assinatura quanto para as iniciais, né? Para a rúbrica, vou criar e automaticamente essa assinatura vai ficar definida para esse usuário. Então, se eu enviar um documento para essa pessoa que assinar, automaticamente vai ser aplicada aquela assinatura, essa assinatura padrão. Tá? Então, ela fica aqui na minha página inicial aqui falando que é a assinatura que eu uso. Tá, o Hélio está perguntando, conseguiríamos usar a ferramenta para evidenciar aceites de processos cuja base legal é consentimento? Sim, totalmente. Você pode colocar, é um caso de uso muito comum, você vai colocar esse documento que você faz o upload dele, né, que normalmente é um contrato, uma proposta, você vai colocar os termos e condições daquele aceite, tá? E inclusive
Quando uma das formas também de eu apresentar isso para o destinatário é colocando o botãozinho também de aceite. Tá? Então eu vou subir aqui um exemplo de contrato, vou colocar aqui um destinatário. Então, supondo que aqui estejam os meus termos e condições, ao invés de eu pedir, por exemplo, a assinatura deste destinatário, eu poderia vir aqui e trazer outros botões, como, por exemplo, aprovar e recusar. Posso até mudar o texto dele para aceitar e rejeitar, por exemplo. E quando esse destinatário receber este documento, ele não vai precisar posicionar a assinatura. Ele simplesmente vai escolher a opção e o documento ele não vai ficar marcado. Só no certificado de conclusão vai ter lá a evidência de que esse cliente recebeu, leu e ele aceitou ou rejeitou. Mas não vai ficar, então, marcado, né, com uma assinatura o documento. Mas isso é padrão já. Legal. Mais uma perguntinha aqui do Hélio, sobre armazenamento e data center. Perfeito. Bom, a DocuSign, como eu expliquei no começo, é uma empresa global, então todos os data centers são próprios, né? Então a DocuSign tem estrutura para manter seus próprios data centers, nada fica hospedado numa nuvem de terceiro. A gente tem data centers espalhados pelo mundo, né? Então Américas, Europa, Ásia, Oceania, todos esses lugares eles têm data centers da DocuSign. E tudo fica guardado nesses data centers. Tá? E uma preocupação que normalmente os clientes têm é, mas tem algum limite de armazenamento? Não tem. Enquanto o contrato estiver em vigor, enquanto ele for vigente, o documento está guardado. Então, por exemplo, essa parceria entre FESP e DocuSign vai durar 10 anos. Por 10 anos, a gente vai ter esses documentos guardados, vocês não precisam se preocupar com nada. Não tem processo, por exemplo, de arquivamento, não. Os documentos, eles vão estar sempre disponíveis. Se você vier aqui na sua caixinha de gerenciar, né, que você tem sua caixa de entrada, itens enviados, você vai poder pesquisar, eles vão estar sempre disponíveis aqui. Não preciso entrar em contato com a DocuSign e falar, me traz documentos de lá de 2005. Não precisa, né? Eles vão estar todos aqui acessíveis para você. E não tem nenhum custo também de armazenamento. Então, mas os meus documentos são pesados, tem vários mega, não tem problema, tá? Isso não é cobrado. A DocuSign não cobra pelo armazenamento, nem pelo tempo, nem pelo volume. Acho que é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, como eu falei, podem endereçar para a FESP, e eles endereçam para a gente esclarece com vocês, e a gente vai disponibilizar também a gravação do webinar, tá ok? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, e qualquer dúvida a gente permanece à disposição, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. Um abraço a todos.